O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou hoje à Rússia para participar da cúpula dos BRICS. Ele foi designado como chefe da delegação brasileira depois que o presidente Lula sofreu um acidente doméstico nesse final de semana e levou 3 pontos na cabeça. Por recomendação médica, o presidente cancelou a viagem para a Rússia. Lula participa agora dessa reunião entre os chefes de Estado dos países membros por uma chamada de vídeo. O BRICS é um grupo que reúne as nações emergentes, encabeçado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início de 2024, houve a entrada de novos integrantes, Emirados Árabes Unidos, o Irã, Etiópia e o Egito. A Venezuela pretende ingressar no BRICS e trabalha nos bastidores para alcançar esse objetivo. No entanto, o governo brasileiro sinaliza que vai tentar vetar uma possível candidatura venezuelana, uma vez que não reconheceu a reeleição do presidente Nicolás Maduro. E quem vai comentar agora com a gente sobre as questões envolvendo os BRICS é o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite. Professor, como o Rafael já bem explicou agora, nós tínhamos os países originais ali do bloco. No início desse ano agora entraram novos países que são membros plenos, só para a gente conseguir entender. Agora, eles vão discutir uma proposta de novos membros, mas esses membros que podem entrar no grupo, eles seriam membros associados que não têm poder de decisão sobre o futuro do bloco, é isso? Sim, bom, primeiramente, acho que é interessante a gente explicar até a origem dos BRICS. É uma origem completamente teórica. Jornalistas britânicos identificaram alguns países que estavam passando por um momento parecido de crescimento econômico, de desenvolvimento. Então, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois África do Sul, num segundo momento. Então, uma origem teórica é um grupo de afinidade, não é propriamente uma organização internacional, como nós temos, por exemplo, União Europeia, Mercosul, etc. Mas, a partir deste grupo de afinidade, as reuniões começaram a ser realizadas e eles firmaram acordos. E esses acordos começaram a criar esse bloco de afinidades, mas já numa etapa onde agora eles tentam institucionalizar os BRICS, ou seja, criar propriamente uma organização internacional. E neste novo modelo, novos membros podem querer ingressar. Então, existem já muitos estados interessados, são cerca de 30, e 9 ou 10 que numa próxima etapa vão ser aceitos como membros. E agora, como os BRICS têm esse grupo originário, a ideia é que eles tenham, os originários, mais poderes do que aqueles que ingressam posteriormente. E este é um modelo muito comum em organizações internacionais. Por exemplo, no Mercosul, nós temos os estados fundadores e eles têm que aprovar praticamente tudo por unanimidade. E eles têm mais direitos do que aqueles que ingressam posteriormente. Nos BRICS, a ideia é que seja também dessa forma. Isso traz solidez ao bloco, isso faz com que exista um grupo que mantenha o que zele pelo pleno funcionamento e dê uma transição àqueles que vão entrando, até mesmo porque vários desses novos estados-membros dos BRICS, eles são estados que ainda têm que comprovar propriamente que atendem todos os requisitos. Então, também há um momento de transição. E há uma questão polêmica, pouco mencionada, mas vários desses Estados-membros, eles têm que comprovar que atendem vários requisitos, inclusive cláusula democrática, e aí entram questionamentos, por exemplo, sobre a Arábia Saudita e Venezuela. Professor, eu queria voltar, justamente pegar nesse ponto da sua resposta, que é a Venezuela. Nós tivemos aqui uma situação delicada envolvendo o governo federal, o partido do atual presidente, fazendo um reconhecimento da sua reeleição e, ao mesmo tempo, Lula se afastando dessa possibilidade, aguardando que tudo fosse verificado, que as atas fossem liberadas, todo esse processo. Diante dessa negativa e de o Brasil não concordar com essa possibilidade da ingressão da Venezuela, o senhor acredita que a situação entre o Brasil e o país governado por Nicolás Maduro, entre uma nova página que já vem conflituosa de uns meses para cá? Sim, sem dúvida. Que lembrando um pouco que o Partido dos Trabalhadores se precipitou
o reconhecimento das eleições, já que eram controversas. E também deixar muito claro que não tem problema nenhum ser controverso. Quando você tem um processo eleitoral, a documentação sobre as urnas, atas, cédulas e etc., elas são justamente guardadas para que, caso haja alguma dúvida, e qualquer um pode suscitar essa dúvida, sejam feitas as comprovações. É que na Venezuela não há um poder eleitoral independente, como a gente tem no Brasil, a justiça eleitoral, por exemplo, que é o certo. Não dá para que um desses poderes, o poder eleitoral no caso, seja dominado pelo presidente da República, que inclusive era um dos candidatos. Então, que imparcialidade existe nisso? Então, equivocou-se quem, logo de antemão, reconheceu uma eleição controversa como aquela que até hoje não comprovou que Nicolás Maduro foi o eleito. Então, os únicos que apresentaram cédulas ou documentos foram os grupos oposicionistas, porque tinham parte deste material. Aquele que deveria representar a justiça eleitoral apresentou. Então, agora que você tem a Venezuela tentando ingressar nos BRICS, o governo brasileiro corretamente já afirmou que não vai aceitar o ingresso, porque não houve comprovação de legitimidade do governo Nicolás Maduro, ou seja, que ele foi eleito, e também, por conta disso, aspectos democráticos rompidos, e os BRICS têm as suas regras. Então, você tem aí o Brasil como um dos membros fundadores, que pode se injetar, não aceitar o ingresso de novos membros, até pelo formato que eu acabei de mencionar, onde você vai ter um grupo de fundadores dos BRICS que tem que zelar pelo bom funcionamento e acompanhar o ingresso de novos membros e não aceitar aqueles que, pelo entendimento de que qualquer um dos membros, ele não possa aceitar esse ingresso. O Brasil é um desses membros, o Brasil pode objetar e sim, respondendo mais especificamente ao que você perguntou, o desgaste vai aumentar. O que a gente percebe é que no passado havia uma grande aproximação de governos do PT com Nicolás Maduro, Dilma Rousseff e Lula. Mas neste mandato atual, já com o mundo todo constatando que na Venezuela há sim Maduro, o governo brasileiro acertadamente aceitou que houvesse a realização de eleições, mas que haveria necessidade de que aquele que se declarasse vencedor comprovasse, o que não aconteceu com Nicolás Maduro. O desgaste virá, agora ele ainda era um pouco morno com algumas críticas de cada um dos lados, mas eu acredito que se o Brasil realmente vetar o ingresso da Venezuela nos BRICS, e repito, de forma correta estaria vetando, vai haver um desgaste entre os governos, já que entre os estados, mesmo no passado, havia, no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro. Agora, com o governo Lula, haverá um desgaste entre governos que no passado eram muito próximos por conta de perfil de esquerda, perfil ideológico, mas que infere a democracia, não faz com que o Brasil, independentemente de que governo a gente tem aqui, possa aceitar que um país como esse tenha um governo legítimo. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite, uma ótima semana. Boa noite, ótima semana a vocês também. Boa noite, professor.